Olá, boa tarde, quase boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, quase chegando ao final dessa primeira temporada da Live de TV. Hoje eu vou conversar com a Clarice Goulart, que é da produtora Conspiração, sempre participa aí dos pitchings comigo, com os meus alunos, sempre ajudando o máximo que possível. Quando ela não pode ir, manda alguém da equipe para conversar lá e avaliar os trabalhos dos alunos. A Cacá já está entrando aí, já vou fixar aqui para quem entrar saber do que a gente está falando. E vamos bater um papo aqui com ela. Tava com saudade de falar com a Cacá. Chega aí, deixa eu puxar você. Clarice já tá aqui disponível. Conectando, a gente começa a bater o papo. Atrasei um pouquinho, me desculpem, tava acabando a última aula. Tudo bom? Acabei de dar a última aula do período, tá quase acabando. Ai, que bom, parabéns para você e para os alunos estarem Obrigado. conseguindo se concentrar em estudos nesse Difícil, momento viu? tão Sem ter peculiar. outro assim. Você sabia que eles não aparecem na aula de Zoom? Fica só as fotos. Fica só as fotinhos. É. Tá na Ai, moda agora isso. pois é. E como é que tá? Vocês estão home office aí também na conspiração? Estamos direto. Desde quando foi decretado pandemia, né? Ali na semana de 14 de março, mais ou menos, a gente já entrou de home office e nunca mais fomos para o escritório. Uma loucura. Mas assim, o que ficou mais prejudicado mesmo foram os projetos que estavam em filmagem, né? Porque esses não teve jeito, assim, parou mesmo e sem chance de negociação, obviamente. Agora, os projetos em desenvolvimento, o que teve que acontecer é uma adaptação, ao invés de encontros presenciais, as salas passaram a funcionar virtualmente. Aí acho que é uma adaptação mais E possível, né? Assim, mais provavelmente, né, de quando estavam previstos para acontecer, talvez vocês tenham empurrado um pouco o calendário de tudo. É, na verdade, em termos de desenvolvimento, não. A gente manteve os calendários originais. É claro, as séries que estavam previstas para filmar esse ano talvez não seja possível, né? A gente ainda está entendendo esse cenário. Mas, em princípio, as séries que estão na escrita, a gente está conseguindo manter os cronogramas originais, enfim. E bola para frente, né? Claro que tem uma perda, né? Assim, não tem jeito porque tem momentos do desenvolvimento que de fato é muito importante estar todo mundo fisicamente no mesmo lugar, né? Tem uma diferença de temperatura da discussão ali que acontece de uma maneira diferente quando é virtual. Por outro lado, também a gente vai percebendo ganhos, né? Às vezes, virtualmente, você consegue se expressar com mais liberdade, eventualmente, né? Assim, sem tanto melindre. Tem isso também. Então, tá interessante observar, assim, as perdas e ganhos desse Dança. novo formato. Clarice, para quem não te conhece ou não está acompanhando a tua fase da tua carreira, assim, qual é a tua função hoje na conspiração e o que isso significa, aquele nome chique todo que você não mudou lá? Eu hoje sou diretora executiva e eu cuido de duas áreas que, em princípio, parecem muito diferentes, mas elas têm uma sinergia, né? Que é uma área que a gente chama de Business Affairs, que é uma área relacionada a negócios, né? A negociação, a todo o pré de cada projeto, né? Desde de funding até contratos, enfim, negociações de equity, e aí é uma coisa mais pesada de negócios mesmo. E essa diretoria cuida também do desenvolvimento de projetos, ou seja, todos os projetos que estão em fase de desenvolvimento, né, que ainda não estão em filmagem. Uma vez que os roteiros estejam prontos, aí a minha área entrega para a área de produção, que vai executar a filmagem, contratar o elenco, contratar a equipe e tal, e depois entregar para pós. Então tem uma coisa né, eu cuido do projeto até determinado ponto e depois ele passa para outras áreas. E a sinergia que acontece entre essas duas áreas é uma coisa que a gente chama de gestão de propriedade intelectual, né? É um pouco a minha função principal na conspiração é cuidar das nossas propriedades intelectuais. Né? O que significa isso? Desde ideias originais até projetos que são baseados em histórias reais ou que são baseados em algum livro ou agora mais recentemente em podcasts, que virou uma nova tendência, né? Assim, então toda essa negociação de direitos e o cuidado com essa cadeia de direitos que é preciso colocar de pé antes de começar o desenvolvimento dos roteiros efetivamente, é uma coisa que faz parte da minha alçada hoje, né? Então, e aí eu acabo cuidando desse IP para sempre, né? Esse IP que a gente chama é a propriedade intelectual, porque, claro, no caso do filme, por exemplo, ele tem um ciclo de vida, né? Assim, ele vai para o cinema, depois é preciso negociar a janela dele em TV, em VOD e tal. Então tem uma coisa que não acaba nunca, que está o tempo inteiro
e essa gestão desse catálogo, tanto o portfólio de projetos que ainda não viraram projetos efetivamente, tanto quanto o catálogo de filmes e séries prontos, todos esses dois portfólios são geridos pela minha área. Então, Mas e tem uma área anterior de criação dos projetos não, também? é comigo também. É Começa. comigo também. Então, a metade do meu cérebro é criativo, a outra metade é business. É um pouco assim o E dia ótimo. todo. É que eu falo com os alunos há muito tempo que não dá para você pensar uma coisa sem a outra, né? Eu A gente costumo tem que dizer estar que criando, pensando na parte executiva. exato. Eu costumo dizer que eu não sou uma especialista em nada. Eu me formei como generalista, então eu entendo um pouco de cada assunto, que, enfim, é uma espécie, é uma forma, né, de exercer uma função no mercado audiovisual. Tem muita gente que é especialista e os especialistas são absolutamente fundamentais, né, sempre. Mas eu optei pelo caminho de ser uma generalista. Então eu entendo um pouco de cada coisa o suficiente para, enfim. E aí, claro, sob demanda, convoco especialistas para estarem comigo, dependendo de cada situação, de cada projeto e tal. Como é que dentro da conspiração hoje, o peso desse conteúdo de televisão, e aí eu incluo o streaming nisso tudo, porque a conspiração começou muito como uma produtora de publicidade, se eu não me engano, tá certo? Isso, a conspiração está no mercado há quase 30 anos, acho que ano que vem a gente faz 30 anos. E começou exatamente como você citou, começou como uma produtora de publicidade. Começou como uma ação entre amigos, né? Eram amigos talentosos ali, todos desejando trabalhar com audiovisual. Cada um tinha uma expertise, então um tinha mais vocação para diretor de fotografia, outro para diretor de arte, outro para roteirista e tal. Então começou todo mundo junto ali e começaram fazendo publicidade. Aí aos poucos foram migrando para o videoclipe, né? Que teve um boom ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a MTV chegou no Brasil e tal, e a Conspiração foi uma grande produtora de videoclipes. E ali os videoclipes foram a primeira célula assim de dramaturgia dentro da Conspiração, de contação de história, né? Porque teve uma época que os videoclipes viraram quase que mini curtas, né? Eles contavam uma historinha de começo, meio e fim, tinham ali 3 minutos, sei lá, 4 minutos, e aquilo foi despertando neles e foi dando uma expertise também no corpo de diretores e de sócios da Conspiração para avançar um pouco mais. E aí, finalmente começaram a fazer filmes, né, de longa-metragem e tal. Os primeiros filmes da Conspiração foram para o cinema quase juntos, que foi o Traição, que é baseado na obra do Nelson Rodrigues, e o Gêmeas, que A Fernanda, com a Fernanda, isso, que é dirigido pelo Andrucha. O Gêmeas é do Andrucha e o Traição são 3 curtas que formam um longa, né? E de lá para cá, enfim, foram 38 filmes lançados em salas de cinema e desde 2005 o que hoje é, né, a área principal da Conspiração, que é a produção de séries, começou lá em 2005, quando a gente fez a primeira série de ficção da HBO no Brasil, que foi Mandrake, que é baseado na obra do Rubem Fonseca. Então ali Marcos foi a Marcos Palmeira, exatamente. Ali foi disponível na HBO até hoje. Ali foi a primeira série de ficção que a Conspiração fez e de lá para cá nunca se parou e de uns anos para cá isso tomou um protagonismo assim, é hoje um core business super proeminente dentro da produtora, né? Assim, tem uma, principalmente com a chegada do streaming. e que tem uma questão também com a evolução da indústria audiovisual brasileira, né? Quando a gente está falando de 2005, é pré-lei da TV para assinatura, e a HBO era a única que investia em ter uma ficção robusta fora das organizações Globo, né? E uma Exatamente. dente de ficção era uma coisa muito rara que aos poucos começou a ter uma demanda forçada para isso e as produtoras tendo que se adaptar. Mas aí isso cresce muito, a conspiração cresce muito nesse esteio da lei também, não? Com certeza. Cresceu muito nesse esteio da lei. Em 2012 veio a lei 2011, né, 12485, que é a lei de conteúdo independente, né, de cotas, né, de conteúdo independente em todos os canais. Aí sim houve uma abertura muito maior de produção com o mercado independente. Os canais não davam conta de produzir tudo, né, sozinhos. Então, assim, essa abertura de parcerias com o mercado independente, ela ficou de fato bem importante, né, para todas as produtoras e, enfim, para os canais também.
Eu, por acaso, nessa época estava na Globosat, então eu acompanhei isso do outro lado do balcão, né? Então, como executiva de canal, eu cuidava dessa relação com as produtoras independentes. Foi Então, quando a gente conheceu, inclusive. foi exatamente. E aí vai fazer. Tem 3 anos e meio que eu estou na conspiração, que eu mudei de lado do balcão e agora estou nesse lado de ser uma. A conspiração hoje, assim como qualquer outra produtora, mas acho que a conspiração tem um lugar de até determinado privilégio dentro do mercado, né? Na medida em que a gente atende hoje todos os principais players, né, do mercado, desde dos que a gente sempre atendeu, HBO, Fox, Grupo Globo, e mais recentemente Netflix, Amazon, enfim, agora Disney Plus chegando no Brasil. Então, de fato, é uma provedora de conteúdo, né? Assim, a gente vem assistindo uma mudança de hábito de consumo do entretenimento doméstico nos últimos anos, né? Assim, essa coisa dos canais lineares aí tendo um desafio para entender como é que ficam na medida em que o streaming te permite assistir a hora que você quer, do jeito que você quer e tal. Então, muita coisa muda. Isso fez com que mudasse vários modelos de negócios também, mas o que não muda nunca é que a demanda por conteúdo, né? Essa é eterna, o conteúdo continua sempre sendo rei. Então, a Inspiração hoje se vê como uma produtora de conteúdo, na medida em que a gente vai atrás das propriedades, vai atrás das melhores histórias, levanta aqueles projetos e faz uma prospecção desses projetos no mercado para entender a aderência de cada um deles com os desejos de cada player e tal. Tem Como é que um vocês fazem trabalho nesse sentido. com esses players? Assim, a gente até combinou de falar de 3 desses projetos. Eu queria começar com Pressão, que é o que vocês fazem com TV Globo, né? Então é Isso. aberto, é Globoplay, e é uma coisa que a Globo passou a fazer não há tanto tempo, que é terceirizar pelo menos parte da produção do que ela vai exibir, né? Não ela produzir internamente. Como é que é essa relação? O que você pode falar desse projeto do Sob Pressão que está indo para a quarta? Vai para quarta. Quarta, isso. Então, Sob Pressão é um case de muito sucesso, né? A gente tem muito orgulho desse projeto. Essa ideia de fazer uma série médica surgiu de dentro da conspiração, né? Era uma identificação de que existem várias séries médicas no mundo, enfim, cada país tem várias, né? Assim, e não se esgota, né? Tem, coexistindo, tem o House, tem o Grey's Anatomy, tem o ER, né? Que foi talvez o precursor, né? Das grandes séries e uma identificação de uma lacuna, né? O Brasil não tinha uma grande série médica ainda. E quando a gente levou o projeto para Globo, havia ali então o entendimento de, então vamos fazer um filme antes, né? Para testar esse formato, para ver se vai funcionar, testar esses personagens. E essa foi a combinação na época. Então, antes de mais nada, a gente fez um filme Sob Pressão, que foi aos cinemas, que já eram esses personagens principais, ali já era o Dr. Evandro, enfim, na figura do Julinho Andrade, e entendendo como é que você faz aquilo, né? A mistura da vida pessoal dos médicos com o dia a dia da sala de emergência e como é que você faz essa mescla para também não deixar a série muito sufocada dentro de um hospital. É importante que respire, né? É importante cenas ao ar livre, tem um monte de... A trama é importante que ela respire, né? Que não fique só em cima dos casos médicos. Então, o filme serviu como um teste para isso e, uma vez esse passado nesse teste, a gente foi para a primeira temporada. E aí esse processo foi muito em conjunto com a TV Globo, né? No que diz respeito ao desenvolvimento dos roteiros, ele foi feito dentro da Globo, capitaneado ali pelo Jorge Furtado, brilhantemente capitaneado pelo Jorge Furtado e a equipe dele, Lucas Paraíso, e que nas últimas temporadas assumiu o head writing, né, da sala, assim como roteirista-chefe. Enfim, e uma coisa fundamental a respeito de Sob Pressão, que a gente acredita que é fundamental para dar a legitimidade que a série, pela qual a série é reconhecida, é o fato de a gente ter tido um médico com a gente o tempo inteiro, desde a página zero, né? Assim, o Márcio Maranhão, que é o nosso médico parceiro nesse projeto, ele tem um livro na qual a série se baseia, que é um livro onde ele conta histórias reais da experiência dele como médico de emergência, né? Então, tê-lo com a gente em todas as etapas do desenvolvimento, legitimando cada roteiro, nessa hora aqui, você tem que dar esse remédio aqui,
a gente entende a responsabilidade disso, né? Uma vez que você coloca no ar, numa TV aberta, aquilo é muito replicado, aquela informação é muito replicada. Então é importante que se dê o remédio correto que se daria na vida real para determinada situação do coração ou do sei lá o quê. Então esse cuidado o tempo inteiro, eu acho que fez com que a série fosse muito reconhecida e muito respeitada tanto pela classe médica, assim, que a legitima, demais que tenha maior respeito né, reconhecimento pela série, como pelo público, né? Assim, a gente entende que a audiência está cada vez mais esperta, assim, né, e mais sênior, né, no sentido de audiência. Então, não dá para, assim, não dá para não ser legítimo, né? Não dá para não corresponder minimamente à realidade, assim. Então, tem essa responsabilidade mesmo que a gente entende. Como é que é o trabalho de vocês com os talentos que vocês têm? Você falou do Julinho Andrade, que também é o protagonista de uma outra produção de vocês, dessa vez com a Fox, que é Um Contra Todos, que encerrou agora a 4ª temporada, maior série brasileira mais premiada, no Emmy, mais indicada no Emmy Internacional. Como é que passa exatamente pela sua área, né? Esses contratos aí, o uso desses talentos em diferentes projetos. O Julinho Andrade especificamente não, porque ele sendo um elenco, né, a minha área, como eu te falei, cuida do desenvolvimento de projetos. Então, ele sendo um elenco, quem cuida da contratação de elenco é a área de produção. Entendi, então, mas sim, o Julinho é um grande parceiro, né? Na última temporada do Sob Pressão, ele chegou até a dirigir um episódio, assim, de tão... né, ele ficou tão íntimo, né, da série, tão à vontade ali naquele personagem e tal, que ele até está expandindo a importância dele na produção. Mas aí depois, no caso da Um Contra Todos, por exemplo, não sei se isso é na tua, mas ela é uma... Quando você fala de equity, né? Ela é uma produção da Conspiração, ela é da Fox, cada caso isso muda depois. Ela é uma... cada caso é um caso. O caso de Supressão é uma coprodução, ela tem esse nome oficial porque ela é feita em parte com recursos incentivados, né? Com recursos que passam pela Ancine. No caso da Fox é o artigo 39. Então, a esse nome se dá coprodução, pela nomenclatura da Ancine e tal, a nomenclatura oficial do mercado. E Um Contra Todos? Então, esse é Um Contra Todos, que é o artigo 39 da Fox. Tá. E no Sob Pressão é a mesma coisa, é o artigo 3A da TV Globo. Tá, mas e aí toda a negociação, por exemplo, de janelas de exibição é de vocês ou é da Fox? Porque, por exemplo, alguns produtos da Fox, inclusive Um Contra Todos, chegaram para o catálogo Globoplay. Como é que esses streamings, esses OTTs todos estão entrando? Como é que isso impacta no trabalho de uma produtora independente? Em que fase isso... Aí depende de cada modelo de negócios, né? Mas nesse caso da Fox, a Fox, como ela é também uma distribuidora e não apenas um canal, ela também fica responsável pelo licenciamento das obras. Então, ela fica responsável pela licença daquela obra em outras janelas. Então, essa venda para o Globoplay, por exemplo, foi feita pela Fox e não por nós, produtores. Mas é possível, no caso de filmes especialmente, que essa responsabilidade do licenciamento para outras janelas fique com a produtora. Então, como eu falei, isso varia de caso a caso. Depende de quem detém os direitos de venda para outras janelas, entendeu? E aí isso se define ali no contrato inicial de parceria. Entendi. E a relação que vocês têm com os OTTs, muda muito alguma coisa no processo? Claro que vai depender caso a caso, mas do que vocês fizeram, por exemplo, com a Fox, ou que faz com a TV Globo, que vocês lançaram agora com a Netflix, por exemplo. Qual é o peso hoje de uma OTT? Acaba mudando um pouco, né? O modelo de negócios de um serviço de streaming que é todo baseado em financiamento privado, né? Ou seja, ele não passa pela Ancine, e isso acaba mudando a modelagem de equity naturalmente, né? Assim, então, quando a gente produz uma série para um serviço de streaming, obedece um modelo de negócios que vem deles, que normalmente é um modelo que vem lá de fora, enfim, né, da matriz.
Então, no caso do Reality Z, que foi a série que a gente lançou na Netflix no dia 10 de junho, ela já obedeceu um outro formato. Inclusive, em termos de propriedade intelectual, né, essa série é uma série que é que a gente chamou de um reboot, né? Ela é uma versão brasileira de uma série inglesa que existiu, que foi criada pelos mesmos criadores do Black Mirror, e eles tinham essa minissérie inglesa de 5 episódios, cuja premissa era um grupo zumbi invade um reality show, né? Então tá tendo um ataque zumbi no mundo, só quem não sabe é quem tá ali dentro daquele reality show, e finalmente aquele reality show é invadido pelo grupo zumbi. Aí o que acontece a partir daí? Então a minissérie inglesa tinha 5 episódios, e o que a gente fez aqui no Brasil foi transformar numa temporada de 10 episódios. Então houve uma adaptação daqueles personagens e daquele universo, né? Uma adaptação para caber na realidade brasileira, nos arquétipos brasileiros, etc. Mas, e também muita criação do zero, né? Que não estava na série original. Então ela foi criada e adaptada, dependendo do estágio da temporada. E tem muda muita coisa para vocês no processo, no desenvolvimento nessa obra especificamente? Você está falando de um streaming global que quis uma coisa com arquétipos brasileiros, etc, 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 mas que quer, como qualquer boa obra, uma universalidade para que isso possa viajar o mundo, né? No mundo anteriormente, quando você pensa só para um canal brasileiro, uma produção só brasileira, isso poderia viajar depois, era uma outra coisa. Quando você está fazendo para um streaming, você já parte do princípio de que isso tem uma exibição global. É tipo um processo de desenvolvimento, essa questão local versus universal? É curioso, né? Quando as primeiras experiências com isso, né, tinham uma certa regra, né, que se chamava, enfim, em inglês de local for global, né? Quer dizer, é local na medida em que se passa no Brasil, em que tem uma brasilidade, os personagens são brasileiros, a história brasileira, mas tem que ser globalmente compreendido, né? O que quer dizer isso? Assim, enquanto drama deve falar de sentimentos comuns a qualquer cultura, para que não fique muito nichado. E de uns tempos para cá, a gente já vem percebendo uma tendência do local for local, né? Quer dizer, que também algumas experiências mostraram que, às vezes, quando você tenta falar com todo mundo, você corre o risco de não falar com ninguém, né? Então, tem um limite que está sendo entendido, né, a cada produção de streaming. Eu falo de streaming porque são produções que você dá um play num dia e vai para o mundo todo ao mesmo tempo, né? Então, por isso eu estou determinando dessa forma. Está se entendendo esses limites, assim, né? O que vale a pena você tentar falar globalmente ao mesmo tempo, ou até quando vale a pena você falar com as suas comunidades, né? Com a tua comunidade local, e aquilo sendo bom o suficiente, sendo emotivo o suficiente, sendo engajador o suficiente, vai acabar naturalmente engajando outras audiências, né? Então, hoje eu sinto que o mercado está exatamente nesse momento, entendendo os limites entre uma coisa e outra, entre o local for global e o global for global e o local for local, assim. Então, tem um país que é um case muito especial, né? Que é o país de Israel. Israel é um país super pequeno, com um número super restrito de produtoras independentes de audiovisual. No entanto, é um país que exporta muito bem suas séries, né? Inclusive formatos que ficaram super famosos, como Sessão de Terapia, por exemplo, é originalmente, para citar um exemplo, mas tem vários, é originalmente um formato israelense. E aí, todo mundo, é muito comum que esses executivos israelenses participem de palestras e tal, e eles são sempre perguntados, mas por que Israel deu tanto certo, né? O que aconteceu ali, assim? E eu já vi mais de um executivo israelense sempre defender, porque a gente sempre se preocupou em falar com as nossas comunidades locais, a gente nunca se preocupou em falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, ouvindo a voz da experiência que você vai entendendo, né? O Brasil é um país que não tem nada a ver com Israel, nem em tamanho, nem em nada, né? Não conversa muito pouco, mas só para falar de países fora do eixo ali, Estados Unidos e Inglaterra, que tem uma proeminência na produção audiovisual. Então, vamos ouvir essas experiências, né? O que acontece no Brasil? O Brasil é um país gigante e muito consumidor, né? Tudo que bate, o Brasil, assim,
costumo dizer que eu vejo como não é um país exatamente alfa, mas ele é um país beta, na medida em que as coisas não necessariamente nascem aqui, mas quando elas batem aqui, é que elas ficam gigantes. Então, imediatamente fomos o país que mais tinha gente no Facebook, depois no Uber, depois no Netflix. Tal. Existe esse volume imenso de pessoas que consomem muito. Então, qual é a estratégia, né? Você tem que, faz todo sentido produzir conteúdo para esta fidelíssima audiência, né? Para esses fiéis consumidores que tem aqui no nosso mercado local. Então, e aí, claro, a missão é sempre que seja bom o suficiente para que seja visto lá fora, né? Acho que todo mundo quer ter um Casa de Papel, né? Todo mundo quer ter um conteúdo que atravesse todas as fronteiras, assim, que seja visto no mundo todo e tal. Isso é muito excitante, né, a respeito do streaming, porque te dá essa possibilidade. Você está ali no mesmo catálogo que todos os maiores do mundo. Então, é muito legal esse momento. E o que a gente depende na indústria brasileira hoje, pelo que vocês veem, da história, e você tendo passado dos dois lados, de dependência de um incentivo governamental em várias instâncias para acontecer, e o quanto a nossa indústria audiovisual consegue caminhar sozinha? Essa é a pergunta... O presidente que a gente tem nesse momento. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque o que eu acho que aconteceu com o nosso mercado foi uma dicotomia, né? Porque quase que ao mesmo tempo em que a gente estava vivendo um momento, e estamos ainda, um momento extremamente desafiador no que diz respeito a financiamento público, que foi o que sustentou o mercado, muitas produtoras foram sustentadas por esse modelo nos últimos anos, né, especialmente para filmes de arte, né, que o Fundo Setorial foi uma ajuda e tanto para o desenvolvimento desse mercado. Então, ao mesmo tempo que a gente vive um desafio em relação ao financiamento público, a gente vive também novas oportunidades de negócios aparecendo, né, que são os novos players, né, chegando no mercado brasileiro e com eles as novas formas de financiamento. Então, os novos dinheiros para se fazer. Né? Então, eu acho que hoje a gente vive uma coisa que é muito desafiadora de um lado, por outro lado, muito esperançosa de outro, que a gente não está restrito mais a 3, 4 possibilidades, a gente tem cada vez mais possibilidades. Né? E esse número de players novos não para, né? Assim, possivelmente vem mais por aí, quer dizer, acho que a gente teve aí uma interrupção natural e mundial por conta da pandemia, mas assim, estava-se ali apontando para um caminho de conteúdos curtos, e aí plataformas voltadas só para isso, né, para conteúdos mais concisos para consumir no celular, por exemplo. Então, assim, como eu falei, a demanda de conteúdo é a única coisa que não morre jamais, né? Ela segue forte, firme e não se vê o fim disso, né? Assim, todas as tendências mostram que cada vez mais o conteúdo vai ser sempre muito demandado. Como é que você vê esse cenário todo para produtoras de diferentes escalas de tamanho? Assim? Nem todo mundo é uma conspiração que está estabelecida no mercado, com tamanho, com um número, sei lá, de dezenas de funcionários, provavelmente. Não sei quantos são nesse momento. Tudo que foi acontecendo antes, inclusive o financiamento público, permitiu que produtoras de uma única pessoa ou de pouquíssimas pessoas estivessem, às vezes, disputando dinheiros com vocês. Isso fica mais instável nesse momento, não? Olha, eu não sei se eu sei falar sobre isso, até porque do lado que eu estou no balcão, enfim, né, claro, eu tenho amigos no mercado, né, eu posso falar do ponto de vista de relações pessoais, mas o que eu tenho visto é cada vez mais oportunidades para todos, sabe, assim, eu tenho percebido, assim, movimentos dos canais e dos streamings de não se restringir somente às grandes produtoras, né, e também possibilidade de parcerias, de coprodução, isso também é um caminho possível e legítimo e que existe há bastante tempo. Então, eu acho que, assim, é muito comum que uma grande ideia nasça dentro de uma produtora pequena, né? E que às vezes até vai precisar de ajuda para colocar aquilo de pé. Então, e tá todo mundo sempre atrás das melhores histórias, né? Das melhores,
que vai render mais frutos e do que vai, né, ficar. Então, às vezes é muito comum que haja uma parceria, uma produtora pequena pode perfeitamente se associar, né, a uma outra maior para conseguir levar aquele projeto adiante e tal, mas Isso como tendo costume a achar que é por aí. aí na conspiração? Desculpa, não te ouvi. Ah? Vocês têm costume, essa abertura para encampar ideias que venham de fora e que alguém vai fazer um pitching para vocês de uma ideia, por exemplo? Não. A gente tem alguns modelos de associação, como a gente chama, né? Como eu te falei, a Conspiração uma produtora que tem como sócios, né? Muitos são criativos, são diretores, são autores, então muitas vezes são proponentes de suas próprias ideias, mas não 100% do tempo. Até porque com essa diversidade de conteúdo que a gente identifica que a gente precisa ter ali no nosso portfólio, é mais do que saudável que a gente respire fora ali da nossa própria caixa, né? Que a gente se abra para a possibilidade de parceria no mercado. Então, a gente tem uma agenda anual, né? Que são 2 eventos que a gente vai todo ano, que é o Rio to See, aqui no Rio, e o Frapa em Porto Alegre, que é um evento só de roteiristas. Então essas são as 2 janelas anuais onde a gente se disponibiliza a receber roteiristas ou proponentes de projetos e tratando ali com isonomia todo mundo que quer se aproximar da conspiração e não tem um contato direto. Então essa foi a forma mais isonômica que a gente identificou de fazer isso. Então a gente, por exemplo, não recebe projetos pelo nosso Fale Conosco e nem pelo site, né? Enfim, a gente de fato travou, hein? Travou a sua imagem, mas sua voz acho que segue. Voltou. Então a gente identificou que a nossa estratégia é essa, de abrir essas 2 janelas anuais. E então a gente tem um disclaimer no nosso site dizendo que a gente não recebe projetos a menos que a gente peça para assisti-los, porque é para vê-los, porque é uma situação ética, né, da qual a gente tem que tomar cuidado, não é uma coisa simples, né? Assim, a autoria de uma ideia é uma coisa bastante sensível para quem teve a ideia, então são vários cuidados. A gente nunca recebe um projeto sem antes assinar um termo de confidencialidade, de tudo mais. Então tem um cuidado que a gente se esmerou em ter, né? Tá falando muito de práticas saudáveis, assim, queria que você falasse um pouco de o quanto vocês tentam ter uma pluralidade de conteúdos, de discursos, de temas que cabem na agenda do que vocês querem produzir em termos de história, que mesmo que, na maioria das vezes, dramáticas, tenham uma responsabilidade, um impacto social. Eu acho que, e aí, dentro desse esteio, eu queria que você falasse também do histeria, eu nunca sei a pronúncia correta. Histeria. 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 Então, histeria foi uma experiência nossa de ter um canal direto B2C, né? Ou seja, um canal direto para o consumidor, né? Assim, então, ali é uma plataforma onde a gente tem um grupo de criação e de curadoria daquele conteúdo que tem ali, e ali a gente tem um canal direto com o consumidor final, né? Porque o que acontece no modelo clássico de uma produtora, que uma produtora muitas vezes acaba sendo B2B, né? Quer dizer, a gente produz para um distribuidor, ou para um canal, ou para uma sala de cinema. Então tem sempre um intermediário entre nós, produtores, e o consumidor final. Então o Histeria foi uma experiência de ter um canal direto com quem está consumindo. É uma plataforma voltada para o público feminino, né? 100% de conteúdo feito por mulheres e para mulheres. Então ali, de fato, tem um segmento, né, muito determinado. Mas falando no geral, para responder a sua primeira pergunta, sim, está na agenda de todos nós, e uma agenda muito séria e muito responsável, ter projetos com o máximo de pluralidade possível. Assim, isso é uma coisa do qual a conspiração se orgulha e acredita, né? A gente tem, de fato, um interesse assim, nisso, mas, claro, o que vai determinar a demanda, assim, quem determina que projetos vão ser feitos é a demanda, né? Assim, então, claro que a gente tem os nossos desejos próprios e sempre vamos tentar levá-los adiante, mas tem também o que o consumidor quer.
né? Então, essa chave é que a gente está cada vez mais perto disso, justamente, né? Não só os canais sabem o que o consumidor quer, tem ali um canal direto, como a gente vê isso cada vez que a gente coloca um episódio de Sob Pressão no ar, a resposta é tão imediata ali no Twitter, assim, comentam cada fala, essa temperatura é tão quente cada vez mais que a gente vai aprendendo também a filtrar, né, assim, essas demandas e entender que lacunas que não foram preenchidas ainda e tal. Então a tecnologia de fato ela abriu muitos caminhos nesse sentido, né, muitos mesmo. Uma outra coisa que eu reparo muito, e talvez, não sei se talvez, ou principalmente por conta dessa herança de ser, da conspiração ter começado muito dentro da publicidade, é a forma com que vocês trabalham com marcas. Para os produtos finais que está falando do consumidor, mas como vocês produzem conteúdo para a marca, mesmo antes até de termos como branded content terem virado uma coqueluche ou uma saída ou um desejo de fazer bem feito em todos os níveis, inclusive dentro da histeria, né? Vocês têm essa coisa de produzir com marcas muito fortes. Sim. A gente, de fato, tem uma relação muito antiga com as marcas e, como você bem disse, ela vem da relação de publicidade, né, do core business de publicidade. Depois, a gente tem uma área especificamente, que é a Conspira Mais, que cuida desse envolvimento das marcas. E o que a gente vem observando de uns tempos para cá é esse desejo das marcas de cada vez mais contarem histórias, né? Esse modelo formal de publicidade, de ter alguém olhando para a câmera e falando compre o meu produto, a gente vai entendendo que ele foi sendo transformado, né? E cada vez mais as marcas têm interesse em participar de uma história, né? E estarem inseridas de uma forma mais orgânica e tal. Então a gente tem muitos projetos nesse sentido, né? Que são projetos que têm o envolvimento de uma marca, como vou citar um exemplo de uma série do GNT, chamada Se Essa Roupa Fosse Minha, que é um projeto que tem o envolvimento de uma marca, mas é um projeto que conta uma história, um projeto que ele existiria de qualquer forma, uma série de não ficção, né? E por acaso tem uma aderência enorme com uma marca, então ali tem uma parceria, mas enfim, são muitas as possibilidades, né? As marcas estão cada vez mais se aproximando do entretenimento, a gente percebe isso no mercado de forma cada vez mais evidente. Era a palavra até que eu ia usar. Queria que você falasse como você enxerga, como executiva, como consumidora, como criadora, o poder do entretenimento. Eu acho que é tipo necessidade básica, assim, ainda mais. Bom, mas aí eu estou falando como consumidora mesmo, né? Assim, ainda mais nesse momento que a gente está restrito às nossas próprias casas, o que seria de nós sem entretenimento doméstico, né? O que seria de nós sem a possibilidade enfim, de tudo, desde o que a gente assiste aqui no Instagram, nas lives, nas coisas, tudo isso é entretenimento doméstico, né? Assim, e é possibilitado por uma tecnologia de streaming, de tudo mais que tem toda uma rede por trás. Então, né, desde da TV aberta até a live do Instagram, tudo isso é entretenimento doméstico. Então, eu diria que, e além disso, né, aí uma discussão mais profunda, né, da importância que é a disseminação da cultura de um povo, de uma nação, para sentimentos nacionalistas e tal. Então, acho que, assim, para o Brasil, especialmente, é muito importante poder se expressar através da arte, né, através do entretenimento, e que esse entretenimento possa viajar e possa, enfim, ultrapassar fronteiras, né? Tem uma responsabilidade imensa nesse sentido, que não é apenas entreter, mas também informar, mas também, né, relatar, denunciar, enfim, tem milhões de funções. Então, eu encaro o entretenimento como coisa séria. Para mim, não é festa, é trabalho e é coisa séria, importante, deve ser levado a sério. Gostaria muito que o nosso governo tivesse essa responsabilidade também. Pois é, né? E que as novas gerações, aí caminhando mais para o fim até, Cacá, assim, que tipo de orientação que você daria assim, para quem está querendo entrar no mercado? A gente, quando entrou no mercado, quando a gente estava estudando, a gente não pensava a princípio, pelo menos eu, os meus amigos, assim, vamos trabalhar, então tem que trabalhar para ser sério, jornalismo tradicional, ou quem queria fazer cinema, talvez até um pouco diferente, ou era publicidade, mas você não enxergava muito a comunicação como um campo que você vai trabalhar para o entretenimento. Eu acho que talvez seja onde tenha mais oportunidade hoje, assim. Então, em termos de formação, quem está entrando no mercado,
quem está se formando? Que tipo de coisa você acha importante, assim, ou até traduzindo isso numa pergunta talvez um pouco mais objetiva? Quando vocês estão selecionando quem vai trabalhar com vocês na conspiração, o que vocês querem de quem está vindo para entrar no mercado? Olha, é bem interessante essa pergunta e ela me faz pensar, o que significa que eu não tenho uma resposta direta para ela, mas vou elaborando aqui enquanto eu vou pensando. Não, o que eu tenho percebido, e aí imaginando essa exata situação que você descreveu, né, quando a gente vai selecionar estagiários, por exemplo, né, que estão ainda com vínculo universitário, e claro que a gente não espera disso, nem de um recém-formado e nem de um universitário, que ele já venha pronto, que ele já venha sabendo alguma coisa, que ele já venha trazendo alguma coisa que a gente não tem. Isso, claro que a gente entende que é com o tempo, isso depende muito, né, de cada um e de cada coisa. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, assim, que é. Às vezes eu me vi muitas vezes tomando essa atitude, quando eu estava em dúvida entre contratar uma pessoa ou outra e tal. É meio comprar a pessoa, sabe? Independente do que ela tem de conteúdo para oferecer, às vezes é a pessoa, assim. Então, o quanto, né, você enxerga potencial naquela pessoa para, enfim, para ser um curioso, para ser um pesquisador, para ser uma pessoa que é interessado ali em determinados temas. Então, tem uma coisa que é ligada à empatia, dessas coisas que estão muito discutidas atualmente, né? Assim, o poder da empatia e tal, e o poder da comunicação, né? E você se colocar de uma forma honesta, né? Claro, não espero que vá sentar aqui, né? Um gênio que vai me trazer 1000 soluções para problemas. Isso não, né? Assim, isso é uma coisa que a gente vai construindo junto, assim, mas tem uma coisa da energia, do coisa. Eu acho que isso é uma forma de colocar todo mundo na mesma página, inclusive, assim, né? Mesmo independente da formação que a pessoa teve, independente do background, independente se a pessoa fala línguas ou não fala línguas, independente dos conhecimentos técnicos, tem uma coisa que é o humano, né? Que é fundamental para qualquer estrutura organizacional, especialmente uma empresa ligada à cultura, a entretenimento enfim, conteúdo e audiovisual, tudo isso, né? Assim, a pessoa e assim a Ai, deu uma travada. Voltou? Voltou? Vamos ver se ela volta. visão. Acho que voltou. Tá falando a pessoa. Voltou, voltou. Não, é esse componente humano, assim, que eu acho que é tão fundamental, né? Acho que uma produtora Legal. é feita de projetos e de pessoas. Então a gente Voltou, voltou, será? Tava dando umas travadinhas. Kaká? Não sei se ela tá me ouvindo. Se você está me ouvindo. Ah, eu acho que voltou. foi você que travou aí agora, Bruno? Ou fui eu? Eu tô me vendo normal. Clarice Goulart, por favor. Você me escuta? Tô vendo você piscar, então acho que tá rolando. Obrigado, Rita, pelo feedback. Clarice, acho que eles me escutam. Acho que você tá. Você às vezes volta e dá uma frisada assim. Deixa eu ver. Não sei se é a sua bateria. Às vezes, quando a bateria do telefone tá rareando, dá essas travadinhas. Ai, tava tão bom esse encerramento. Deixa eu ver se voltou. Volta, Kaká. Tá todo mundo querendo.
Fala alguma coisa. É engraçado que ela tá voltando, não sei se pra vocês, que ela vai e volta um pouquinho e vai e para de novo. É, estão ouvindo e vendo os dois. Eu não te escuto, mas se você tiver, se você conseguir falar e o pessoal te ouvir, tá valendo. É o que interessa. Então, a gente pode falar. Que conversa de maluco! Você voltou sem áudio, parece. Você tá sem áudio, é. Eu consigo ler só seu lábio. Ó, o pessoal tá. Acho que ela saiu, vou tentar chamar ela de volta pra gente poder fechar. Aí eu acho que deve funcionar. Peraí. Vamos ver. Também tá acabando o nosso tempo, né? Tá, conectando. Vamos torcer. Oi, voltou? Voltou, voltou. Que bom. Ai, gente, perdão, não sei o que que houve. Tô do lado do Wi-Fi aqui. Deve ser culpa do Bolsonaro, aposto. Mas vamos lá, você tá Então, falando onde estávamos? Me perdi. que uma produtora é feita de projetos e pessoas. Acho que foi a última frase que eu consegui. Isso. É isso. Então, essa é a reflexão que eu faço, assim. Agora, para roteiristas, por exemplo, que querem se aproximar da conspiração, eu sempre sugiro que comecem trazendo ideias, né? Assim, porque eu acho que é assim que a gente consegue conhecer o trabalho das pessoas que não estão ali no nosso radar imediato, né? Então, acho que essa é uma forma. E como eu te falei, nessas duas janelas anuais que a gente comentou, que a gente se disponibiliza a ouvir esses projetos. Legal. E agora, para fechar mesmo, então, você falou muito disso, de como as pessoas chegam e como vocês olham para elas. Quando a gente vai para uma entrevista, e eu estou pensando aqui muito no meu público de alunos, ex-alunos, enfim, quem está estudando ainda, a gente está se vendendo de uma forma quando a gente vai fazer uma entrevista. Mas quando a gente vai vender um projeto, que é o que os meus alunos vão passar agora no pitching, que você já participou algumas vezes, tomara que vá de novo. O que é importante quando você vai vender um projeto e não vender a si mesmo? Olha, primeiro que acho que uma coisa é meio casada com a outra, né? Porque vender um projeto é também vender a si mesmo, né? Porque às vezes o projeto não vai estar tão redondo, mas se a pessoa convencer a respeito do potencial dela, é muito comum que a gente consiga avançar ali em algum caminho, né? Mas o que eu sempre sugiro, assim, como pitching, né, é que comece se apresentando, né, dizendo de onde está vindo, assim, muito importante para quem está ouvindo uma ideia, saber de onde o proponente está vindo e qual o background dele, qual a relação dele com aquele tema, isso é muito importante. Por que que ele escolheu falar sobre aquela história específica, aquele tema, aquele projeto, o que que motivou, né, e o que que ele, qual é a mensagem que está por trás de determinada ideia. Essas são perguntas que eu sempre gostaria de ouvir sendo respondidas quando eu ouço um pitching, assim, né? Isso é uma coisa que eu participo bastante de mesas, né? Assim como essa que eu participo na PUC com você, que eu tenho o maior prazer em estar ali, porque primeiro eu sempre acho os alunos da PUC assim, realmente muito assim, né? São interessados, são interessantes, são... Travou de novo? O teu áudio está indo. Vai falando. Ih, acho que travou de novo Travou? mesmo. KK. Ai, meu Deus. Eu escuto só umas frases que só vem só o áudio. Vamos ver se ela consegue voltar. Acho que ela saiu, eu vou chamar de novo só para a gente fazer esse encerramento. Acho que funcionou isso outra vez, agora vai funcionar também.
Gente, eu tô me sentindo um vovozinho com essa camisa, agora que eu reparei. Foi? Foi. Voltou? Ai, Voltou. gente, perdão, não sei o que tá vendo hoje. Tranquilo. Vamos lá. Você tá falando com os alunos da PUC? Eu sempre tenho o maior prazer em estar nesse pitching que você organiza. Primeiro porque eu acho muito legal já preparar assim alunos tão jovens para uma experiência dessas. E de fato, você percebe que eles levam a sério, e a gente também, enquanto banca, leva super a sério, assim, porque de fato tem uma coisa ali muito bem feita que eu considero, assim, é muito legal conhecê-los. E, enfim, sempre importante estar em contato com os alunos que vão ser ali na frente profissionais do mercado, né? Então, para mim é sempre um prazer participar desses pitchings, mas no geral, isso assim, né, que sempre se apresentem e digam a relação e o motivador com aquele determinado tema que escolheram fazer, né? Acho que é bem importante entender isso antes de qualquer coisa e, claro, entender o universo do projeto que se quer mostrar, a mensagem por trás daquilo. Às vezes é mais importante até falar sobre essas coisas, sobre os temas que vão estar sendo tratados. Às vezes é mais importante isso do que contar a história, começo, meio e fim, porque isso às vezes é um pouco disperso e às vezes é melhor ler do que ouvir. Mas num pitching no geral, assim, acho que o interessante é falar mesmo desse todo, né? Assim, claro, uma mini sinopse do que seja, mas também falar um pouco sobre essas coisas que estão na margem, mas que são tão fundamentais quanto o centro, né? Que vai dar o respaldo para aquela ideia, que vai se entender por que, né, é legal investir naquela pessoa junto com aquele projeto, porque ela e não outro, porque agora, e, enfim, então essas coisas são, eu considero que é uma avaliação bem holística, assim, que você olha tudo. Por isso que é importante também a pessoa se vender enquanto está vendendo o projeto, mas claro, sempre obedecendo o limite para não ficar também só se vendendo e esquecer de falar do projeto. Enfim, então, Muito bom, obrigado pelo seu tempo, falar de tanta coisa aí, de projetos específicos, coisas mais gerais. Eu acabei expandindo fronteiras do que eu tinha combinado com você que ia falar também, mas eu sabia que você ia tirar de letra. E imagina, que bom. vou te mandar depois, então, a agenda aí do pitch, para ver se você consegue participar ou mandar a Tá galera bom. para participar lá com a gente. Não, pode deixar, participo sim, tranquilo. Não Então, tendo o deslocamento até a Gávea e sendo tá tudo só no computador, tá tudo bem. tá Tá certo. bom? Muito Tá. obrigada, Bruno, pelo convite. Foi um prazer, sempre um prazer conversar com você. E parabéns pelo seu trabalho tão lindo como professor e como, né, instrutor dessa turma que vai ser o futuro do nosso mercado. Parabéns. Obrigado a vocês aí. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.